Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre oração. Oração deve ser falado, deve ser orado, mas eu penso comigo que a gente precisa ser desafiado pela palavra, sempre. Porque Deus não faz nada na terra sem primeiro desafiar homens à oração. E Deus, Ele tem falado que chegou um tempo dele realizar coisas grandes nessa terra. Chegou um tempo dele entrar na história da sua casa, da sua família. Chegou o tempo dele colocar alegria no teu lar, paz na tua mesa, provisão na tua casa. E Deus, Ele é generoso, é doador, Ele quer se derramar, Ele quer trazer abundância de tudo aquilo que Ele tem, aquilo que Ele já deu para você, Ele quer que você acesse. Mas nós acessamos os céus através da oração e da fé. Nunca a oração e a fé são desapontadas, porque a oração é algo que Deus criou, é um princípio que Deus criou. A oração não é coisa de homem, é um princípio de Deus. Antes nós estávamos pregando, eu quero falar sobre isso. Deus, Ele pode fazer o que quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é soberano. Amém, queridos? E na sua soberania, Ele criou o princípio da oração. O princípio de pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que busca, ele alcança. O Senhor falou que quem buscasse, ele seria achado de nós e para nós. É um princípio de Gênesis, Apocalipse, o princípio da oração. E o interessante é que Deus, Ele falou que nós íamos receber através da oração. Tem dois princípios que Deus criou para trabalhar em parceria com os homens aqui na terra. Um está lá em Amós 3,7, que fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, Deus não faz coisa alguma, sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, quando quer fazer algo, Ele fala primeiro, Ele conversa primeiro, Ele confia primeiro o que Ele quer fazer, o segredo dEle. E quando Deus, Ele quer dar alguma coisa, Ele desafia alguém primeiro a orar. Deus é soberano, queridos, mas Ele criou esse princípio que Ele se move na terra através da oração e da parceria com o seu povo. Porque os céus dos céus são do Senhor, mas o governo na terra Ele deu para os filhos dos homens. Então o reino de Deus é implantado na terra através dos homens. Deus se fez carne para restaurar o reino dos céus na terra. Jesus, quando ressuscitou, o que Ele falou, me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele era Deus desde o princípio. Ele enchia todos os céus. Ele criou os céus a palmos. Ele é maior do que o universo. Como que Ele fala que agora toda a autoridade me foi dada? Porque Ele estava ali como um representante nosso, como um homem vencedor, o Filho do homem, o primogênito da ressurreição. E como homem vencedor, ele subiu ao lugar mais alto. Nós temos um representante nosso no céu, Jesus Cristo. Ele estava falando da autoridade agora que foi resgatada para um homem e para os homens. E Ele falou, portanto, ide. Então Ele recebeu autoridade na terra e foi. E a oração, queridos, é uma forma de Deus conceder. É um princípio de Deus, em toda a Bíblia, é um princípio de Deus, o princípio da oração. Então Deus, quando quer fazer uma intervenção divina, Ele move uma oração. Pode ser uma oração aqui, pode ser uma oração em outro país, pode ser alguém que vai estar orando em gemidos inexprimíveis, orando em línguas em algum lugar. Deus, quando quer fazer algo, Ele levanta alguém para orar. Mas Deus é soberano, não vai cumprir os seus planos na terra? Vai. Ele prometeu, por exemplo, que viria um derramado Espírito sobre toda a carne. Lá em Joel 2, 28 e 29. Uma profecia. Algo que estava no cronograma de Deus. Quando chegou o tempo de começar o cumprimento dessa profecia, Jesus falou, fiquem em Jerusalém e busquem o revestimento do alto. Busque
a promessa do Pai, espere o Espírito Santo, busque a pessoa do Espírito Santo que foi prometida. E Jesus, quando foi assunto aos céus, os discípulos entraram nos cenáculos, e no mínimo 10 dias ininterrupto de oração. E depois aconteceu que no dia de Pentecostes, o cumprimento da palavra de Joel aconteceu. Deus visitou o seu povo com línguas de fogo, e foi um derramado do Espírito Santo naquele dia. O interessante é que havia uma promessa do cronograma de Deus, mas Deus, para cumprir aquela promessa, desafiou homens à oração. Deus tem algumas promessas para os últimos dias. Deus tem um avivamento prometido para os últimos dias. Deus tem uma chuva serôdia, as últimas chuvas para os últimos dias. Deus tem uma igreja que vai levantar gloriosa nos últimos dias. Deus tem uma salvação que vai alcançar toda a terra nos últimos dias. Mas Ele, antes de cumprir essa palavra, Ele vai levantar pessoas à oração. Pessoas desse lugar de oração, para que se cumpra aquilo que está no cronograma de Deus. E eu pergunto nessa noite, quem quer participar do cronograma de Deus aí? Amém? Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho, começando na introdução aqui, sobre a pessoa do Senhor Jesus. Já que Jesus veio para ser o referencial, o aferidor da medida, o modelo. Ele fala assim, ó, como eu fiz, vocês vão fazer também. Porque eu sou o modelo. Ele se tornou semelhante a nós, mas sem pecado, para mostrar duas coisas. Preste atenção. Quando nós olhamos para o coração de Jesus, olhamos para os evangelhos, e olhamos para o coração de Jesus, quando os homens olhavam nos olhos de Jesus, eles viam Deus. Eles viam o coração de Deus. Eles viam o amor de Deus. Eles eram atraídos pela beleza de Deus que estava em Cristo Jesus. Jesus falou, quem vê a mim está vendo o Pai. Então Ele veio revelar quem era Deus. Mas também Ele fala que aquele que está em Jesus deve andar como Ele andou, que Ele é o modelo dos homens. Então quem olha para Jesus também vê outra coisa, vê o que é ser homem, o que é ser um humano aqui na terra. Nós olhamos para o caminhar de Jesus nos evangelhos, e nós temos que ver o que um homem tem que viver, como que um homem tem que se relacionar, como que um homem tem que se posicionar. Então olhando para Jesus nós vemos Deus, e olhando para Jesus nós vemos nós, porque Ele era 100% Deus e 100% homem. Nós estamos numa jornada a sermos transformados à imagem dEle. O pecado e toda essa ausência de Deus desfigurou a humanidade. E nós estamos no processo de sermos transformados de glória em glória na imagem daquele que se revelou para nós. Então o Cristo da Bíblia é o nosso referencial, é o nosso modelo. É aquele que nós temos que olhar para Ele e falar, eu preciso ser como Ele. Porque Ele é o homem perfeito. Em todas as coisas Ele nos deu o exemplo. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o exemplo de Jesus na oração. Amém, queridos? Lucas 3:16. Quem trouxe a palavra, Lucas 3. Perdão, a gente vai ler Lucas 3. É isso, Lucas 3:16, isso mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que a ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. A palavra fala que Jesus começou seu ministério orando. Ele começou seu ministério no batismo, e fala, estando ele a orar. Ele começou nos dando o exemplo que um homem deve orar, uma mulher deve orar. Em Lucas 5,
Perdão, queridos, eu falei Lucas 3,16, mas eu li Mateus 3,16. Uau! Agora que eu estou aqui, passei de Lucas para Mateus. Sabe, depois dos 50 anos, né, as vistas já não estão aquelas coisas, né? Eu vou pedir para a equipe de oração orar pelos meus olhos. É Lucas 3, 21 e 22, para quem estava anotando, tá, gente? Lucas 3, 21 e 22. E Lucas agora 5, 15 e 16. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos, e ali orava. Ele se retirava para os lugares solitários, e ali orava. Esse versículo vai falar que quando o ministério de Jesus começou a ficar proeminente, começou a aparecer no cenário, ele começou a se tornar um homem famoso, a sua fama, o seu nome começou a correr por todos os lugares. Diz a palavra que nesse momento ele se retirava para os lugares solitários e ali orava. Então nós vemos que Lucas teve o carinho de colocar o tempo de oração junto com a fama de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que acontece publicamente é fruto daquilo que acontece nos lugares solitários. O segredo do sucesso, como todo mundo já falou, é o secreto da oração. Jesus teve 30 anos no anonimato para ter 3 anos de ministério público, mostrando que o ministério público era só um dízimo da sua vida, porque a sua vida mesmo era escondida com o Pai. O que ele tinha mais prazer é de estar com o Pai, que o resultado, as curas, os milagres, a autoridade, o amor, a graça, a sabedoria, era fruto desses lugares solitários que Jesus ficava com o Pai. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. A igreja tem que conhecer de novo a arte da oração, o lugar secreto. Estamos num tempo, sabe, de muitas dores emocionais. Sentimos dores emocionais por causa de medos, por causa de sentimentos de impotência, de vazio, de solidão. E a solidão é quando você se sente sozinho e abandonado por todos. Mas o Senhor nos chama à solitude, quando você vai abandonar a si mesmo para estar com alguém que vai tirar toda a sua solidão. Quando você abrir mão, sabe, de tudo que você quer fazer para estar com Ele, aí você vai ter o preenchimento da sua alma. As nossas dores é fruto da nossa falta de oração. As nossas angústias, os nossos medos, sabe por quê? Porque quando você está nele, nele não há temor, nele não há fracasso, nele não há derrota, nele não há abandono, nele não há angústias. É por isso que nós precisamos ser pessoas que têm prazer na oração, prazer de estar com o Senhor. Nós queremos, sabe, estarmos ministrando, servindo o Senhor em algum ministério, de preferência aqui no altar. No altar, queridos, todo mundo pode levar e pode trazer um pouco de ídolo no coração, mas no lugar secreto ninguém leva ídolo. Naquela sala de oração, no teu canto com Deus, não tem ídolo. Aqui a gente pode trazer algum ídolo no coração. Aqui a gente pode trazer coisas que não são verdadeiras. E quando nós olhamos para a Bíblia, a única coisa que Jesus detestava era a hipocrisia. Para não sermos hipócritas só se nós formos homens e mulheres de oração. E Deus está desafiando a sua igreja através da própria vida de Jesus a sermos pessoas de oração. Nós queremos, sabe, se sentir pertencendo a algum lugar, se sentir importante. Jesus estava se sentindo importante, mas ele abria mão de tudo isso para ficar no lugar de oração, porque era esse lugar de oração que legitimava a sua importância diante
dos homens. Amém, queridos? Tem outro texto da Bíblia em Lucas 6, 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Eu vou falar só em Lucas hoje. A oração de Jesus só em Lucas. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Jesus queria expandir o reino. Para isso tinha que levantar e treinar pessoas. E quando ele foi escolher 12 homens, ele fez 15 minutos de oração e chamou os mais influentes que tinha ali. Não. Quando ele quis escolher 12 homens, diz a palavra que ele subiu ao monte à noite, anoitecer, passou a noite toda orando, e ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 homens, a qual ele designou no nome de apóstolos. Passou a noite, se fosse uma noite longa, é mais de 12 horas, orando para tomar uma decisão importante. Você pode falar assim: ah, mas era Jesus, ah, mas Jesus era Deus, ah, mas Jesus, ele era perfeito, não é que nem a gente, todo mal acabado, todo cheio de defeito. Não, era Jesus. Falei, queridos, pior ainda esse argumento, porque se ele era Deus, ele não precisava ficar 12 horas orando. Se ele era Deus, se ele estava usando as prerrogativas divinas, não, ele estava dando exemplo para mim e para você. Se ele não tinha defeito, muito mais nós que temos defeitos. Se ele era alguém que sabia o seu propósito, muito mais a gente que não sabe o propósito. Se ele tinha essa comunhão íntima com o Pai, sem nenhuma barreira, muito mais nós, que estamos lutando ainda contra tantas coisas, tantos traumas, tantos medos, tantos pecados. Então eu quero falar uma coisa: se Jesus gastava esse tempo com o Pai, muito mais a mim e a você. E eu quero que você entenda que a palavra está registrado para o nosso ensino, a palavra foi escrita para que nós fôssemos desafiados. Eu, quando eu leio que Jesus passou mais de 12 horas para tomar uma decisão, eu sinto que não só o amor dele me constrange, mas a vida de oração dele me constrange. A vida de oração de Jesus me constrange. Eu falo, eu não oro nada. Eu não oro nada. Passou a noite toda em oração. Lucas 6, de 12 a 13. Vamos abrir Lucas 9, 18. Lucas 9, 18. Diz assim a palavra do Senhor: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os seus discípulos, a quem perguntou: quem diz às multidões quem eu sou? Ele estava orando, e aqui, quando ele estava orando, ele começou a perguntar para os discípulos quem ele era. Quem ele era? Quem diz às multidões que eu sou? Aqui Jesus estava criando uma conversa, um diálogo, para revelar que ele era o Messias. Era o terceiro ano do seu ministério, e ele estava agora para os seus apóstolos, para os seus íntimos, revelando que ele era o Messias. E ele, para revelar que ele era o Messias, ele estava antes orando. Foi no período de oração que ele foi falar: olha, quem diz os homens? Ah, o senhor Jeremias, João Batista, Elias, ou um dos profetas, e vocês? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! E Jesus falou assim: Simão, quem te revelou isso? Foi o Pai. Não foi a tua capacidade humana, não foi o teu coração, foi o Pai que revelou isso. E Jesus ali estava tirando ali a dúvida dos seus discípulos e falando: eu sou o Cristo, eu sou o Messias prometido, eu sou o Emanuel, estou aqui. E ele falou isso no momento de oração. Lucas 9, versículo 28. Agora, e 29, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferida essas palavras,
tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Jesus, quando quis falar que ele era o Messias, ele estava no momento de oração. E quando ele quis mostrar a glória do Messias, ele estava no monte orando. Ele estava no momento de oração, de repente o rosto dele começou a brilhar, 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 brilhar. As vestes começaram a resplandecer. Moisés e Elias apareceu, tudo aconteceu numa vigília de oração, num monte de oração, num momento de oração. Nós vemos que Jesus nos ensina que os céus se abriram no momento de oração. O Espírito Santo desceu no momento de oração. Cristo revelou a sua natureza no momento de oração. A glória de Deus desceu no momento de oração. Deus vai fazer coisas na sua vida nos momentos de oração. As portas serão abertas em momentos de oração. A sua família vai ser tocada em momentos de oração. Deus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida de oração. Queridos, Lucas 11, falando de Jesus ainda, Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Ele estava orando. E quando terminou, os seus discípulos falaram: Senhor, estamos impressionados com isso. Tudo que Jesus fazia impressionava. Tudo que Jesus fazia era novo. Ele estava vindo na contramão de tudo que era ensinado e no caráter totalmente diferenciado. Mas o que mais atraiu os olhos dos discípulos foi a vida de oração de Jesus. Isso foi de propósito. É por isso que eu estou hoje falando da beleza da vida de oração de Jesus, para atrair os teus olhos também. Porque nós temos que ver o quanto que o nosso Senhor orava e quanto que Ele ora. Hebreus 7, 25 fala que Ele pode salvar hoje perfeitamente todos os que por Ele se achegam a Deus, porque Ele vive hoje para interceder por nós. Ele continua sendo esse homem de oração, porque Jesus na eternidade é o nosso representante, que está à direita do Pai como sumo sacerdote e vive a interceder por nós. Nós temos um intercessor orando sem cessar para você ser um sucesso, para você ser vencedor, para as coisas darem certo na tua vida. Mas eu quero falar uma coisa para você: tudo na terra acontece através da oração. O inverso é verdadeiro. Se não acontece nada, é porque está faltando oração. Quando eu estava pastoreando uma igreja e a igreja ela é meio cíclica. E tem momentos que os problemas são iguais. Sabe, tem hora que todo mundo está passando luta financeira, tem hora que todo mundo está passando luta no casamento, tem hora que todo mundo está passando luta com filhos. Só sabe isso quem é pastor. Porque daí o pastor começa a atender e vai ver, nossa, todo mundo passando a mesma luta. Daí a gente aprende uma coisa, que o diabo não é onisciente, não é onipotente, nem onipresente. Então ele trabalha com estratégias. Então tem temporada que a estratégia do inimigo é colocar depressão. Aí aquele monte de gente em depressão. Temporada é colocar conflito no casamento. Um monte de gente em conflito no casamento. E eu lembro que quando nós tínhamos uma temporada meia brava dessas, né, os meus líderes falavam assim para mim: pastor, está na hora de nós orarmos. Não que nós não orávamos, mas ele falava assim, ó, vamos sair. Então, nós pegamos alguns líderes e íamos para um lugar separado para fazer tempo de jejum só na água. E orando pelos propósitos que estavam sendo atacados, pelas áreas que estavam sendo atacadas. Quando nós chegamos, tudo começava a mudar. Depois de um tempo de jejum, oração, tudo começava a desembaraçar. Por quê? Porque as coisas, elas não são na carne que se resolvem.
Eu quero falar para você, Deus tem muito mais na tua vida. Mas Deus, Ele só vai fazer quando você acessar esse depósito com uma vida de oração. Uma vida de oração, queridos. Nós terceirizamos para os outros, terceirizamos para a igreja, terceirizamos para os profetas, terceirizamos para os pastores. A gente tem uma cultura sempre de terceirizar. E em todos os povos é assim. Uns tinham gurus, outros tinham padres, terceirizavam para os padres. Outros tinham pais de santos, terceirizavam para os pais de santo. Para a cigana, vai terceirizando, faz algo por mim, muda a minha vida, mexe no meu futuro. E hoje nós terceirizamos também. Terceirizamos que alguém vai orar por nós e vai resolver, alguém vai pôr a mão na nossa cabeça e vai resolver. Eu entendo o poder da intercessão, eu amo interceder. Eu entendo o poder da oração. Mas eu quero falar uma coisa, Deus quer nos levar a uma maturidade. A uma maturidade, onde você vai ter as suas experiências de uma forma poderosa. O Espírito Santo, Ele vai te queimar e vai te levantar como um homem de oração, uma mulher de oração. E você vai ter experiências gloriosas. Eu creio na intercessão dos outros. Eu peço oração. Eu creio. Eu creio na oração de uma mãe que se compadece do filho. Meu Deus, uma oração mais poderosa do que a oração de uma mãe. Eu creio na oração coletiva, na oração na igreja, nos grupos de oração. Eu creio em tudo isso. Mas eu estou querendo dizer uma coisa: às vezes nós não fazemos a nossa parte e queremos que os outros façam aquilo que é a minha parte. A gente começa a transferir para o outro, transferir para a igreja, transferir para alguém que vai fazer para mim. A igreja vai prover para mim, a igreja vai prover o que eu preciso, alguém vai prover o que eu preciso. Eu quero falar uma coisa: alguém já proveu o que você precisa. Alguém já deu tudo o que você precisa. Tem um depósito gigante para você. Alguns vão chegar no céu, vão falar assim: tudo isso era para mim? Era. Mas por que eu não provei? Porque você não desfrutou, você não acessou, você não entrou nesse lugar. Porque Deus quer fazer. Deus quer fazer. E Ele faz com o povo que ora. Eu não estou limitando Deus, queridos, é um princípio que Deus criou. Presta atenção, se Deus criou um princípio, está na palavra. Deus vela pela sua palavra. Os princípios de Deus é o que trazem sustentação à santidade de Deus e o caráter de Deus. E é o caráter de Deus que faz com que o trono seja um trono poderoso, um trono eterno. Então Deus ele não quebra um princípio que Ele estabeleceu, porque senão rui o seu trono. E a oração é um princípio que Deus estabeleceu, que quando Deus quer salvar alguém, Deus levanta alguém para orar. Se você hoje foi alcançado, pode saber, alguém orou por você. Alguém em algum tempo intercedeu por você. É por isso que você está aqui. Deus, quando quer fazer algo na terra, Ele levanta alguém. Levanta alguém para clamar, para orar, porque tudo acontece, tudo é condicionado por esse princípio da oração. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Tudo que pedires em oração, crendo que já recebeste, tê-lo-ei. Você vai ter as coisas quando você orar. Você vai acessar as coisas quando você orar. Ah, pastor, mas eu oro já. Ora que nem Jesus? Ora o quanto que você ora. Tem um texto da oração de Lucas, ainda 11, que fala: quando um filho pedir para o pai um pão, o pai não vai dar pedra. Pedindo um peixe, o pai não vai dar uma serpente. Pedindo um ovo, o pai não dá um escorpião. Se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Presta atenção. O filho pede para o pai geralmente 3 coisas, já ensinei aqui: pão, peixe e ovo. Se um filho pede pão, o pai não vai dar pedra. Se não pede peixe, não vai dar serpente. Se pede um ovo, não vai dar um escorpião. Então o filho pede para o pai pão, peixe e ovo.
Pão, peixe e ovo está dentro do nosso entorno, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Pão simboliza na Bíblia provisão. Peixe simboliza na vida vidas. Vinde, eu vos farei pescadores de homens. Então a gente pede por vidas, a gente pede pela nossa vida, a gente pede pela vida dos nossos filhos. Nós pedimos pão, peixe, ovo. Ovo fala de reprodução, sucesso, conquista. Nós pedimos para Deus aquilo que são os nossos alvos de conquistas, aquilo que nós estamos empenhados a ter êxito nessa terra. Nós pedimos para o Senhor os ovos, pão, peixe e ovos. Mas Jesus fala assim: mas o Pai vos dará o... Tem duas pessoas que prestam atenção. O Pai vai dar o Espírito Santo. Jesus deu uma deixa assim: olha, pão, peixe e ovo está em torno de você e das coisas que você deseja, das coisas que você precisa também. Mas quando você entender o que o Pai quer fazer, você vai orar mais. Porque o Pai quer dar o Espírito Santo para vocês. Não é só o Espírito Santo que veio habitar em mim quando eu nasci de novo. Porque você pode falar assim: mas eu já tenho o Espírito Santo, pastor, eu nasci de novo. Não. Jesus falou assim: ó, você vai pedir para o Pai o Espírito Santo. E o Pai vai dar mais do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem muitas coisas que Ele quer dar, que Ele quer revelar, que Ele veio para trazer, que Ele veio para abrir os teus olhos, para você experimentar. Quando você só pede pão, peixe e ovo, você só pede só as coisas que são da terra. Quando você começa a pedir do Espírito Santo, você começa a pedir das coisas que são dos céus. O Espírito Santo, tem um versículo que fala assim, que ele é o Espírito da glória, 1 Pedro 4,14. Sabe o que é glória? É o Espírito da presença de Deus. Quem já teve um toque da presença de Deus? Levanta a mão. Gente, é maravilhoso. Sabe, e se Deus der um toque maior, vai ser mais maravilhoso. Se Deus der mais um toque maior, vai ser mais maravilhoso ainda. Ele nos faz ficar maravilhados. O Espírito da glória, a glória é a própria natureza, presença de Deus. O Espírito Santo veio trazer, é o Espírito que carrega a presença de Jesus. Eu preciso demais da presença de Jesus. Isso traz alegria, traz força, traz tantas coisas que você tem quando você é tocado pela presença. O Espírito Santo, que mais que Ele traz? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você começa a pedir mais do Espírito Santo, você vai começar a se envolver com as coisas não só tua, do reino de Deus. Eu comecei a fazer um teste. Eu falei assim: eu vou orar agora 1 hora de oração. De verdade, as primeiras 20 minutos eu estava orando só para as coisas que estavam em torno de mim. Aqui, Senhor, aqui, essa luta aqui, Senhor, e tal, eu quero melhor aqui e tal. Aí quando passou de meia hora, eu comecei já a não ter mais o entorno de mim. Eu comecei a orar por outras coisas, orar por umas coisas que vinham no meu coração, umas coisas que eu comecei a interceder. Já comecei a chorar pelo Brasil, chorar para o povo que está sofrendo. Já comecei a ser movido para orar por várias situações que não tinha nada a ver das minhas coisas. E eu percebi algo, que quando você tem um tempo de quantidade, não só, o pessoal fala qualidade, faz aquela oração vagabunda de 1 minuto, né? Quando você tem quantidade de oração, você começa a orar pelas coisas do reino. Uau! Você começa a ser levado a orar. Você sai daquela cabeça que está focada no teu pão, peixe e ovo, e você começa agora a ter um coração guiado pelo Espírito de Deus. A tua oração começa a ser dirigida pelo Espírito Santo, e você começa a orar por coisas que você fala: meu Deus! Daqui a pouco você está chorando, você está sentindo o que pessoas estão sentindo, porque tem alguém disponível na oração. E o Espírito Santo começa a dar. Jesus, quando Ele falou: o Pai vos dará o Espírito Santo, Ele estava dando uma deixa para eles. Olha aqui, ó, vocês não estão vendo, mas o Pai quer dar mais do Espírito Santo. Porque tem coisas que o Espírito Santo vai guiar vocês na oração.
Tem presença de Deus que vai vir através do Espírito Santo. Tem poder de Deus que vai vir através do Espírito Santo. Tem batismos, tem enchimentos, tem visitações, tem experiências, tem respostas de orações que vão vir nesse lugar de oração quando você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo. E não adianta, querido, oração de 10 minutos não faz isso. Oração de agradecer o alimento e obrigado pela noite, pelo dia, não faz isso. Isso acontece quando você se lança nesse lugar. E você se lança nesse lugar quando você entende o propósito. O propósito, onde tudo acontece nesse lugar. Tudo acontece nesse lugar. O irmão me perguntou: pastor, mas se eu tiver uma revelação para orar por alguém e não souber quem que é, eu falei assim: você ora. Falei, teve uma temporada da minha vida que eu acordei toda noite para repreender um espírito de morte em alguém. Me vinha, quando eu era espírito de morte, eu sentia assim como se fosse uma cordinha no meu pescoço. Eu levantava de noite, não era nada assim terrível, nada enforcando, sufocando. Sentia só um toque, como se fosse um colarzinho no pescoço. Eu acordava de madrugada, aquele colarzinho no pescoço. Falei, tá bom, Jesus. E começava a orar, a repreender espírito de morte. Repreendia tudo que é tipo de morte. Acidente, morte espiritual, né, derrame, AVC, infarto, tudo mais. A hora que passava, obrigado, voltava a dormir. Não sei para quem, não sei o que Deus quis, mas eu sei que vidas estavam sendo tocadas. E Deus, quando precisa fazer algo na terra, Ele acorda um intercessor, Ele levanta um intercessor, Ele coloca no coração do intercessor, Ele traz um peso no intercessor. Para quem? Para quem tem prazer na oração, para quem é disponível, para quem tem prazer nesse lugar. Quando uma igreja começar a orar, não vai ter barreira nos céus, não vai ter situações que vai pegar a gente de surpresa. Sabe por quê? Jesus sempre vai na frente, Ele sempre surpreende o diabo. O diabo faz um projeto, ele vai na frente, vai lá e cancela tudo. O diabo faz planos, a palavra fala: nenhuma arma forjada, nenhum plano preparado contra ti prosperará. Essa é a herança dos servos do Senhor. O direito que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 54, 17. Então o diabo tem planos, mas Deus frustra os planos do diabo. Ele frustra quando? Quando tem um povo que ora. Quando tem um povo na brecha da oração. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, Jesus, aqui, que nós estamos ainda em Lucas, capítulo 9. Lucas 11, perdão. Abre agora em Lucas 22, 17. Não precisa abrir. Lucas 22, 40. Vamos direto para o 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, porém, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus passou a madrugada que precedeu a crucificação num lugar chamado Getsêmani e passou orando. Ali ele sentiu tudo que um homem pode sentir: pavor de morte, angústias. Ele foi tomado de medo. Mas naquele lugar ele foi visitado por anjos. Ele foi consolado pelos céus. Mas ele atravessou a noite orando e chamou pessoas para estarem com ele orando. Ele chega lá em Mateus 26 e fala para Pedro: não pudesse vigiar comigo nem uma hora, porque os discípulos não conseguiram orar uma hora. E Jesus falou sobre o poder da oração. Estando em agonia, ele orava mais intensamente. Estando em agonia, ele pensou em se matar. Estando em agonia, ele foi ligar para alguém para pedir oração. Estando em agonia, ele quis desistir de tudo. Estando em agonia, orou mais intensamente.
Pessoas perguntam assim: que tanto que eu devo orar? Eu falo: depende da tua luta. Você não passa a luta, você ora pouco. Você passa mais luta, você ora mais. Mas, querido, não é hora de transferir, é hora de você entender uma coisa. Jesus, quando ele não obteve as vitórias, porque tudo que ele vivia era vitória, era cura, libertação. Tentaram prender ele por 5 vezes. 5 vezes ele saiu. Pegaram pedra para apedrejá-lo. Por 5 vezes ele saiu. Ele só foi entregue na cruz porque era a hora dele. Mas até na cruz ele foi vencedor de todas as provas que ele foi submetido. Por quê? Porque ele estava como um homem, mas estava na dependência de Deus. Oração é um chamado para você entrar em Deus. E em Deus você consegue ser assertivo. Você consegue receber consolo. Você consegue ter uma vida de triunfo. Em Deus a tua vida, ela tem significado, ela tem propósito. A oração te conecta a Ele, porque é um relacionamento. É o chamado a entrar dentro de uma pessoa. É o chamado a conhecer uma pessoa. Jesus começou o seu ministério orando e terminou o seu ministério em Lucas 23, 34, onde ele fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele começou orando e terminou orando o seu ministério público, para mostrar para mim e para você o poder da oração, no começo e no fim, em todo o tempo. Amados, quando nós vemos assim, até a origem e as religiões, estudando as religiões, você vai ver uma coisa: os judeus, os israelitas, oram 3 vezes por dia. Os muçulmanos, 5 vezes por dia. Os budistas, 10 vezes por dia, sagrado. Tirando o povo de Israel, né, a gente fala assim que os muçulmanos, os budistas estão orando por um Deus distante, um Deus morto. E nós, que temos um Deus vivo? E nós que temos um Deus vivo, quanto que nós oramos? Eles tratam um Deus morto como se fosse um Deus vivo. E nós, com a nossa vida de oração, tratamos um Deus vivo como se ele estivesse morto. Porque o tanto que você ora, você não está tratando Deus como um Deus vivo. Por isso que a gente precisa entender uma coisa: nosso chamado é oração. Por quê? Porque a vida nossa é oração, queridos. O Senhor nos chama. É impossível ter vida espiritual sem ter vida de oração. Eu estou falando isso, não é... Eu amo, eu estou falando o que eu vivo. Eu oro mais do que eu sirvo as pessoas. Porque eu entendo que a oração é tudo. Eu entendo que eu não sou nada, mas Deus é tudo, e a oração me acessa a Ele. Me coloca nesse lugar onde eu posso entrar na herança, eu posso ter certeza do amanhã, por causa da vida de oração. A oração, queridos, é o lugar onde Deus nos tira da morte e nos faz acessar tudo que Ele conquistou para nós. Toda a vida em abundância que Ele conquistou para nós, você vai acessar em oração. Tem um versículo de Efésios 5,14, é muito forte esse versículo, porque o apóstolo Paulo fala para os cristãos de Éfeso. Efésios 5,14, ele fala assim, ó: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele chega para o povo da igreja, para os crentes, para os cristãos, e fala assim: desperta vocês que estão dormindo, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele compara um cristão dormindo a um pecador morto. Um cristão que está dormindo em relação ao seu propósito, ele é igual a um pecador morto. Desperta, ó tu que dormes, para a igreja, levanta dentre os mortos, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu quero falar nessa noite. Essa mensagem é uma mensagem não para você falar uau. Não, essa mensagem é para você sair bravo comigo mesmo, não tem problema não. Mas é uma mensagem para você ser despertado. Desperta, acorda. Chegou o tempo de algo maior. Chegou o tempo de coisas grandes. Chegou o tempo de novas experiências. Chegou um 2024 para você arrasar, meu irmão.
Chegou um 2024, Deus te trouxe aqui, você não queria nem vir aqui. Deus te trouxe nesse culto, você está ouvindo essa mensagem, você que está online está ouvindo essa mensagem, porque Deus quer fazer algo na tua vida. Tem muitas portas de Deus abertas para pessoas aqui, porque novas oportunidades, novas experiências, projetos, prosperidade, socorro, Deus tem para você. Deus tem poder do Espírito Santo, Deus tem capacitação dos céus. Deus vai descer com o Espírito da glória, da presença de Deus, para fazer coisas incríveis. Vai descer em você, vai usar a tua vida, vai usar a tua boca, vai usar a tua mão. Mas desperta, sai do sono, e Cristo vai te iluminar. Quando Ele acorda a gente e traz a luz, ilumina a gente agora tem o quê? Tem que andar. Andar, querido, andar. Vamos andar nesse lugar de oração. Eu estou falando, sabe, o Espírito Santo está testificando aqui, que Ele está chamando pessoas para andar com Ele, num lugar de intimidade. Ele está te chamando para o lugar secreto, porque não aconteceu ainda, porque você não entrou no lugar secreto. Os planos de Deus na tua vida são condicionados à tua vida de oração. Se você ora, vai acontecer. Se você não ora, não vai acontecer. Você quer que alguém seja salvo na tua família? Você quer que a tua mulher melhore? Quer que teu marido melhore um pouquinho? Você quer ser alguém que vai se envolver com os sonhos de Deus? Você quer romper? Queridos, você pode falar, mas pastor, eu já oro. Deus está falando com você nessa noite. Ore mais. Ore mais. Entra nesse lugar. Parece que é uma obrigação. Jesus falou que é. Lucas 18 fala assim, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É uma obrigação. Todavia, é uma obrigação que dá prazer, porque é um relacionamento com Deus maravilhoso. Vamos colocar em pé, queridos, já deu o nosso horário. Eu quero, antes de você se preparar para o desafio, só lembrar de um aviso do pastor Esteu. Daqui a pouco ele também me dá uma surra ali, o pastor Esteu. Ele falou assim para mim, amanhã volta presencial e online os homens e mulheres de negócio, às 18h30, amanhã volta. Estava de férias aí, 2 semanas, e agora volta presencial. Feche os teus olhos. Eu quero que você agora faça uma reflexão em cima do que Deus falou com você. Deus está esperando você para fazer coisas maiores na terra. Deus está esperando você para curar, para libertar, para salvar. Deus está esperando você para romper áreas na tua família. Deus está esperando você. E o segredo do sucesso é o secreto da oração. Feche os teus olhos agora. Eu quero que você entenda que o nosso Deus é vivo. Se os budistas oram 10 vezes por dia, se os muçulmanos 5 vezes por dia, a palavra para nós, sabe qual que é? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Onde tiver, ter a tua devocional sim, ter teu tempo a sós sim, mas o tempo todo ligado com os céus, tendo prazer nesse lugar. Feche os teus olhos e fale para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu quero um 2024 diferente. Eu quero ser um homem diferente. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero ter experiências novas. Eu quero. E é por isso, ó Deus, que eu estou querendo, Senhor, entrar nesse lugar. Eu vou entrar nesse lugar. Levanta as suas mãos se você quer que o Espírito Santo te conduza a esse lugar. Espírito Santo. Espírito Santo. É verdade, Espírito Santo. Quando passa de 20 minutos, o Senhor assume. O Senhor começa a trazer as coisas do céu, do reino. O Senhor começa a trazer intercessões de perto e de longe. Espírito Santo, o Senhor faz coisas tão lindas. É um momento de uma parceria apaixonante. Oh, amado Espírito de Deus,
Amado Espírito Santo, constrange o coração de cada vida que está aqui. Constrange, Espírito Santo de Deus. Constrange a ser, Deus, um homem que ore mais. Deus, sempre houve rompimento, Senhor, nas histórias. Sempre na minha experiência houve rompimentos. Quando, Senhor, eu caí aos teus pés e ali fiquei, hora após hora. Deus, eu sei, Pai, que o segredo de cada vitória depende, Deus, do joelho de quem se dobra, das mãos que se levanta, do coração que se quebranta, da boca que não cessa até ficar como Ana, só, Deus amado, gemendo, fazendo movimento com os lábios e não saindo mais som nenhum, porque entrou num lugar, Deus, de exaustão, entrou num choro, Deus, que não consegue mais falar. Deus, mas quando Deus, Ana estava, ó Deus, neste lugar, Deus, de oração de uma mulher quebrantada, Deus, o Senhor liberou, Deus, o ventre dela para gerar, meu Senhor, 8 filhos. Uma mulher já de idade gerando um filho atrás do outro, porque o milagre chegou através de um coração quebrantado na oração. Espírito Santo, conduz agora. Nós queremos orar por pão, peixe e ovo, mas queremos pedir mais de Ti, mais do que o Senhor tem, mais da Tua liderança, mais do Teu poder, mais da Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado. Estenda as mãos, queridos. Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada coração. E o povo que ama e espera a volta do Senhor, diga amém. Vamos terminar com o último louvor. Vamos terminar adorando o Senhor. E vamos sair dessa igreja para sermos homens e mulheres de oração.